Relato, reencontro e tarefa assistencialista, do livro Experiências Extrafísicas 2, de Pablo de Salamanca. Esta viagem astral foi a primeira de duas na mesma noite. O início do que pude rememorar trata-se de um reencontro com a minha falecida mãe. Desencarnou em 1989. Eu e ela acabáramos de conversar com um senhor negro, aparentando idade entre 40 e 45 anos, que era bem magro, com aspecto doentio. Agora, eu e ela descíamos uma ladeira, quando me distraí com uma vegetação na beira do caminho. No momento que olhei para a frente, ela já havia se deslocado com rapidez e eu a perdera de vista. Fiquei surpreso com a velocidade com que ela se movimentou, mas não havia problema algum, pois eu sabia onde era a sua residência no astral. Assim, continuei caminhando até lá. Quando cheguei ao meu destino, um casarão de muros altos e tom laranja bem claro, encontrei duas pessoas conhecidas. Uma delas era uma senhora negra, com idade aparente entre 45 e 50 anos, levemente obesa, já desencarnada. A outra pessoa era o homem que descrevi, brevemente, no início deste relato. Bem, a senhora negra estava próxima à morada de minha mãe, mas o foco da minha atenção estava voltado para uma típica oferenda umbandista, com velas e charutos, num toco de árvore, a poucos metros da entrada da residência da minha genitora, que deveria estar no interior da casa. Fiquei ali parado um tempo, observando a disposição daqueles materiais de magia, em pleno astral. Só então, a senhora negra aproximou-se de mim, humildemente, mas levei um pequeno susto, pois eu ficara meio fora do ar, observando aquela oferenda. Eu falei algo a ela em tom de surpresa, e ela me respondeu. Eu fiquei quieta, porque pensei que o senhor estava com o guia. Logo lhe falei. De repente eu estava porque fiquei meio aéreo. Em seguida, afastei-me dela e fui em direção ao portão do casarão de minha mãe. Então, aproximou-se mais o senhor negro a quem me referi no início deste relato. Ele estava realmente doente, pois tossia muito. Estava tendo um acesso de tosse a uns 2 metros da entrada da residência da minha genitora. Agora, eu estava de costas para ele, pois tinha intenção de entrar na casa. Mas, como eu estava ainda meio aéreo, estaquei naquela posição como se estivesse sendo teleguiado por outra inteligência. A minha lucidez flutuava, mas não ao ponto de eu perder a consciência. Fiquei assim por um tempo, de costas para o senhor doente, mas sem bater no portão da residência. Então, aconteceu um fenômeno, sem a minha interferência mental. Acabara de ser plasmado em mim um grosso casaco escuro com uma gola alta. Mantive-me parado, enquanto podia ouvir que a tosse da entidade aumentava atrás de mim. De repente, eu comecei a tossir também, mas ele, que estava bem próximo de mim agora, passou a liberar placas de catarro, que atingiam o casaco que me protegia. Pude ver que as tais placas tinham tonalidades entre o amarelo e o verde, já que algumas delas vieram a se alojar em partes do casaco, visíveis para mim, nos braços e ombros. Eu ali, parado, numa espécie de transe semiconsciente, tive a intuição de que ele tinha tuberculose. Provavelmente desencarnara com a doença, mas ainda retinha no perispírito as mazelas de sua vida material.
após alguns momentos, foi reduzindo o acesso do homem até parar. Disse que estava melhor e me agradeceu. Então, virei-me para ele e observei que estava com uma aparência mais saudável. A seguir, o senhor se deslocou até uma vegetação próxima e retirou folhas de uma planta, do tipo cipó. Comunicou-me que iria fazer um banho com as folhas, como lhe havia sido recomendado. Senti que esta recomendação teria partido de um guia de Umbanda, que se manifesta, através de mim, em certas oportunidades. Possivelmente, quando conversei com este senhor, quando eu estava com a minha mãe, no início deste relato, devo ter entrado em transe e transmitido a orientação. Então, perguntei se gostaria que eu pedisse água para minha mãe, de forma que ele pudesse usar o banho de ervas. Respondeu-me que não era necessário. Em seguida, entrei no casarão, sendo recebido pela minha genitora, que estava muito sorridente. Parecia feliz por eu ter ajudado aquela entidade. A partir deste ponto, nada mais pude rememorar. Sobre esta projeção, entendo ser relevante destacar dois aspectos: o reencontro com parentes desencarnados e a questão da mediunidade em pleno astral. Quanto ao reencontro com entes queridos que desencarnaram, numa viagem extrafísica, esta motivação não deve ser algo obsessivo por parte do projetor, já que entidades não amistosas podem perceber este interesse, tentando se fazer passar por algum parente que já partiu da Terra, de maneira a exercer uma vampirização, roubo de bioenergias do viajante. Isto já aconteceu comigo, numa oportunidade em que a minha lucidez não era das melhores, quando demorei a discernir que a entidade que plasmara a forma do meu pai desencarnado não era ele de fato. O reencontro com entes queridos no astral, quando se dá de forma espontânea, sem angústias, desejo prévio obsessivo, por parte do projetor, é algo bastante agradável. Bem, quanto à questão mediúnica no mundo extrafísico, não é algo muito relatado por viajantes astrais, até porque, quando isso ocorre, o nível de lucidez da pessoa projetada cai, dificultando ainda mais que se registre algo conscientemente para posterior rememoração. Este fenômeno já aconteceu comigo algumas vezes e tenho encontrado relatos esparsos sobre esta questão de outros projetores. A condição básica para que ocorra algo mediúnico no astral é que o guia ou amparador do indivíduo projetado esteja mais sutilizado do que o projetor médium. Ou seja, o veículo de manifestação do espírito comunicante deve estar menos denso do que o corpo astral do médium projetado. Data: 9 de maio de 2003.